Olá, tudo bem com vocês? Hoje na videoaula eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer um mini polvo de crochê. A sugestão é que vocês usem para fazer chaveiros, né? Então, esses chaveirinhos podem colocar aí para decorar as mochilas das crianças, uma bolsa, né? Vocês é que vão aí decidir para que vocês querem fazer este mini polvo. A minha sugestão é que vocês sempre tragam assim, olha, uma pedrinha para vocês cobrirem aqui em cima, que é onde a gente põe, né, o fio aqui para pendurar. Podem trazer aí a argolinha do chaveiro e para valorizar ainda mais, olha, vocês podem colocar aqui um mosquetão, né? Então, se vocês estiverem fazendo para vender, sempre é bom assim completo, né? Que a cliente vai gostar, que já vai comprar e já vai colocar na bolsa, né? Se ela estiver comprando em vocês aí numa feira que vocês estiverem expondo. Então, eu espero que essa videoaula seja útil para vocês. Vocês podem usar todos os restinhos aí de fios que vocês têm e fazer ele todo colorido, fazer duas cores. Então, na videoaula, eu vou explicar para vocês esse polvinho aqui, ó. Então, vocês vão aprender a trocar de cor, olha, podem fazer aí o polvo aranha, um polvo Capitão América, usem assim, né, as cores, né, de time de futebol para vocês fazerem os seus polvinhos. Aqui nessa videoaula eu vou explicar para vocês que vocês podem usar o fio que vocês tiverem em casa, mas esse polvinho, que é o polvinho da videoaula, eu fiz com uma linha de 100% algodão de Tex 295. Se vocês tiverem a linha um pouquinho mais fina que a Tex 295, vocês podem usar o fio duplo e vocês vão terminar com um polvinho pequenininho também, ó. Ele é um pouquinho maior, mas também fica um polvo chaveiro, tá? Então, esse aqui foi feito com fio duplo, esse aqui também foi feito, olha, com 2 fios de uma linha bem fininha, tá bom, gente? Olha, esse nem tem tanta diferença. Então, eu usei a mesma agulha, um fio duplo, e esse aqui usei apenas um fio de uma linha 100% algodão. Nós vamos precisar do enchimento, né? Vocês podem trazer aí fibra siliconada ou os restinhos de linha, né? Que vocês tenham aí, que vocês guardaram para vocês fazerem um enchimento. E a cola pano para vocês colarem, né? E todos os acessórios assim são opcionais, né? Vocês podem trazer a argolinha, um mosquetão. Espero que vocês gostem da videoaula. Se vocês gostarem, deixem o like para mim, né? Deixem o gostei. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, comentem e compartilhem esse vídeo aí na rede social de vocês, tá? Para mais pessoas virem aprender como que a gente faz um mini polvo de crochê. Para fazer o polvo, eu vou usar uma linha de Tex 295 e uma agulha 1,75. Então, ele vai ficar pequenininho. Se vocês tiverem uma linha mais fininha, vocês podem usar 2 fios. Olha, esse aqui eu usei 2 fios, ele fica só um pouquinho maior, mas ele fica pequenininho, olha, do mesmo jeito, tá? Então, a minha sugestão é para vocês fazerem com a linha de Tex 295. Vou começar a peça fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Então, a gente vai precisar de um marcador, trago aí um alfinete, um grampo, né? O que vocês tiverem para marcar. O anel mágico eu vou fazer, em vez de eu fazer assim, ó, nos 2 dedos, eu vou fazer só nesse dedo aqui, ó. Porque a peça é bem pequenininha, ó. Então, eu vou segurar. Esse fio tem que passar aqui dentro, ó, porque a gente faz um nó, tá? Aí, eu retiro do meu dedo, ponho aqui na posição e faço uma corrente, tá? O anelzinho mágico, ó. Aqui dentro, eu vou fazer 6 pontos baixos. Então, a gente vai pegando devagar e vai fazendo 1, 2. Se tiver muito grande aqui o anel para segurar, ó, a gente fecha um pouquinho para ele ficar bem seguro aqui no dedo, ó, tá? 3, 4, 5 e 6. Vou puxar o fiozinho para fechar o anel. E agora, a gente não fecha a carreira, nós vamos trabalhar em espiral, por isso é que eu preciso do marcador. Mas como aqui ainda tá muito pequenininho, eu ainda não vou colocar o marcador.
E nós vamos fazer a próxima carreira 2 pontos em cada ponto que a gente fez. Então, a gente vai terminar com 12 pontos. Toda essa peça é feita em pontos baixos. Então, olha, o nosso ponto são as 2 laçadinhas aqui em cima, ó. Então, em cada ponto, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, eu vou contar assim, olha, a primeira carreira, porque é bem pequenininho. Depois, a gente já vai colocar o marcador, ó. Nesse primeiro ponto, olha, eu parei, não vou fechar a carreira. Eu vou lá no primeiro ponto que eu fiz, ó, primeiro ponto baixo, e vou colocar 2 pontos baixos, quer dizer que é um ponto e um aumento. Ó, esse aqui eu conto como 1. Agora, eu vou fazer 2 pontos no próximo, vou contar como 2, que assim eu não me perco, tá, gente? Porque eu tenho que fazer essa repetição 6 vezes, olha, 2. Agora, eu vou fazer mais 2, ó, aí eu conto como 3. Aí, no próximo, mais 2, eu conto como 4. No próximo ponto aqui, vou fazer mais 2 e conto como 5. Tá vendo como fica fácil fazer assim, ó? E esse é o último ponto, é o 6º, eu coloco os meus 2 pontos. Então, se vocês contarem assim, ó, aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4, vocês vão ter 12, tá bom? Depois, a gente vai puxar o fiozinho e aí não vai ficar espaço nenhum aqui na nossa peça. Aqui eu vou puxar o fio e a gente pode começar a terceira carreira. Nessa terceira carreira, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos colocar 2 pontos em cada. Mas a gente já pode colocar o marcador, tá? Pra gente não se perder, porque senão a gente ia ter que contar 12, né? Pode se perder. Então, eu vou fazer assim, ó. No ponto da frente, eu vou começar os 2 pontos baixos, ó. No ponto da frente, não estou fechando carreira. 1 e 2. Agora sim eu vou pôr o marcador para não me perder, ó. Então, no primeiro ponto que eu fiz, ó, no primeiro ponto baixo, eu vou colocar aqui o marcador. Quer dizer que quando a gente der a volta, a gente sabe que onde está o marcador é o primeiro ponto da carreira. Então, a gente vai continuar fazendo os aumentos, né? Que são 2 pontos em cada ponto agora, ó. Sempre ponto baixo. Sempre pegando as 2 laçadinhas do ponto, ó. Então, olha, se vocês contarem, né, nós tínhamos 12, e agora, como a gente tá colocando um ponto a mais, né, em cada ponto, quando a gente vai terminar essa carreira aqui com 24 pontos. Vocês podem abrir assim, ó, para vocês olharem os pontos certinho. Agora, eu vou fazer o meu último ponto, ó, depois já é a marcação. Então, quer dizer que eu fiz todinha a carreira. Se vocês contarem, vocês vão ver que vai dar aí o número de 24, tá? Olha, fica uma espiral. Agora, isso aqui já é o topo do nosso polvo. Então, agora que a gente fez toda aqui essa parte de cima, a gente vai descer até umas carreiras, né? Pra gente fazer aqui o corpinho do polvo. Então, nós vamos fazer 6 carreiras só de ponto baixo, tá, gente? Então, a gente sempre vai fazer assim, olha, eu tenho ali um marcador de carreira, mas vocês podem colocar um pedaço de papel e escrever 1, 2, 3, para vocês não se perderem, tá? Então, aqui, eu vou fazer a minha primeira carreira de ponto baixo, né? Vão ser 6. Então, eu marco ali, ó, 1, para saber que eu tô na primeira carreira. Então, como que vocês vão fazer? Tira o marcador. Aí, no ponto da frente, faz o primeiro ponto e recoloca o marcador, tá? Assim, vocês vão fazer em toda a carreira, porque agora vocês não podem se perder, olha. Então, eu fiz o primeiro ponto, esse é o primeiro ponto, conta como 1, tá? Então, vocês vão fazer um ponto baixo em cada, e vocês vão ter os 24, né? Porque a gente fez aqui os 24. Então, gente, sem complicação, vão seguindo, olha, vão seguindo devagar,
vão aproveitando, né, a jornada aí de fazer crochê, né? Quando vocês tiverem bastante experiência, vocês vão fazer mais rápido, mas também é gostoso a gente fazer devagar, né? Para aproveitar aí o crochê. Então, 6 carreiras. Vocês viram que a gente não fecha, sigam a mesma explicação e vocês vão ter já para baixo, assim, já vão fazer o corpinho do polvo. Essa é a minha primeira, eu vou fazer esta aqui é a primeira, 2, 3, 4, 5 e a 6 completinha. Aí, eu volto com vocês no que seria a 7ª carreira, tá bom, gente? Aqui eu estou chegando no final da carreira, falta mais um pontinho para eu terminar. São os 24 pontos, né, ó. Aí, eu fiz 6 carreiras. Se eu tivesse que fazer a 7ª, eu ia tirar o marcador, fazer o ponto, botar o marcador e fazer 7 carreiras. Mas a gente precisa apenas dessas carreiras, olha. Então, agora a gente vai fazer aqui o arremate do anel mágico. Se vocês quiserem contar as carreiras, ó, sempre contem antes do marcador, né? Olha, porque a carreira tá em espiral. Então, a gente vira aqui, olha, a gente começa a contar, ó. Sempre nesses pedacinhos mais altos, ó, os 6 pontos baixos que a gente fez. Então, a gente conta 1, 2, 3, que foram os aumentos que a gente fez, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. Fizemos 9 carreiras, tá? Se vocês contarem depois do marcador, não vai dar certo, tá? Porque essa última aqui termina aqui, ó, antes do marcador. Então, toda vez que contar a carreira, antes do marcador, quando a gente estiver trabalhando em espiral. Então, agora a gente vai fazer aqui o arremate do anel mágico, tá? Então, o que vocês têm que fazer é puxar aqui o anel, olha, o meu, ele foi aqui um pouquinho, eu crochetei junto, ó, pronto, ó. Puxem aqui, ó, olha como fica bem fechadinho. Aí, vocês dão um nozinho, tá, gente? Dão um nozinho e escondam, né, vocês já sabem. Peguem aí uma agulha que vocês tiverem. A gente vai procurar uma laçadinha aqui próxima. Faz a laçadinha e passa a agulha por dentro, ó. Isso aqui é um nozinho, tá? Ó, e a gente puxa pra ficar bem firme. Se a gente não der o nó, pode ser que abra, tá? Então, sempre é bom, quando fazemos o anel mágico, a gente dá um nozinho. Agora, a gente vai fazer as diminuições na nossa peça. Sempre usando o marcador. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Então, eu vou começar com os 2 pontos baixos. 1 e 2. E vou colocar o marcador no primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto da carreira. Agora, eu vou fazer a diminuição. Como que a gente vai fazer a diminuição em ponto baixo, ó? A gente vai pegar 2 pontos baixos e vamos fechar juntos. Então, em vez de a gente pegar aqui, ó, nos 2 laçadinhas, a gente vai pegar apenas na primeira aqui, tá? Esse é o fechamento clássico quando a gente faz amigurumi. Não peguem os 2 assim, ó, fica mais bonitinho vocês pegarem assim. Se vocês pegarem os 2, vai fazer também 2 pontos baixos fechados juntos. Mas, olha, se pegar só da frente, vai ficar mais imperceptível, tá? 2 pontos baixos fechados juntos. A gente pega o primeiro, pega o segundo, e aí a gente fecha, tá, gente? Assim, ó. Aí, ele fica bem parecido, olha, com outro ponto baixo ali, tá? Olha, fica bem perceptível. Então, a gente vai fazer isso por toda a carreira. Primeiro, os 2 pontos baixos normais, ó, pegando nas 2 laçadinhas. 1 e 2. E agora, a gente vai fazer o ponto baixo fechado junto, ó. Pega uma laçada, pega outra laçada, assim, ó. Vai buscar a linha, passa pelos 2. Aí, a gente laça e tira os 2. Certo? Toda a carreira. 2 pontos baixos e os 2 fechados juntos. 2 pontos baixos e os 2 fechados juntos. Pega aqui e pega aqui.
Aqui eu estou chegando no final, e sempre o final da carreira são os dois fechados juntos, ó, gente. Sobrou 2 pontos, e aí é o marcador, que é o primeiro ponto aqui da carreira, ó. Então, a gente vai pegar uma laçada, a outra laçada. Puxa pelas duas, e aí a gente faz o ponto baixo, tá? É uma diminuição aqui que a gente usa no amigurumi pra ficar assim mais bonitinho, tá, gente, ó? Pra não aparecer o ponto ficar igualzinho os outros pontos. Agora, a gente vai fazer a próxima carreira, que é a carreira de número 11, e nós vamos fazer apenas pontos baixos. Aí, você já confere, vocês podem ir contando, né, para saber se tá tudo certinho, ó. Eu vou fazer no primeiro, aonde estava o marcador, né, que é esse ponto aqui, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo, e eu sempre faço assim para eu não me perder, tá? Eu faço o primeiro ponto e já ponho o marcador. E aí, vocês vão contar 18, né? O do marcador é o primeiro, e vão fazendo ponto baixo, ó. 2, 3, só ponto baixo. Vão virando assim com a mão, ó. Podem colocar o dedo aqui dentro para facilitar. Certo? Só ponto baixo, até chegar aqui, nós vamos ter que ter 18. Está ficando assim a nossa peça. Agora, a gente vai fazer mais uma diminuição. A nossa diminuição agora vai contar com 7 pontos baixos. E depois a diminuição. Então, eu vou fazer o primeiro ponto, para já colocar o meu marcador. Vou fazer os 7, ó. Esse do marcador é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, a gente faz os dois fechados juntos, ó. A nossa diminuição. Pegamos as duas laçadinhas, puxa e faz o ponto baixo. E agora, a gente vai fazer mais 7. 1, 2, 3, sempre virando, né? Com a mão. 4, 5, 6, 7... E sobra ali os dois, né, pra gente fechar junto, ó, os 2 pontos. Vai buscar a linha, e aí a gente faz o ponto baixo. Pronto, ó, a gente fez todas as diminuições. Agora, mais uma carreira de ponto baixo, para ver se a gente fez certinho, tem que ter 16 pontos, tá? Então, essa vai ser a última carreira do corpinho do polvo, e a gente já vai começar os tentáculos. Então, vamos fazer os 16 pontos baixos. Eu sempre aconselho que vocês contem, tá, gente? Pra gente ter certeza aí que tá tudo certinho, ó. Vou fazer o primeiro ponto baixo e já vou colocar o marcador. Eu também ponho o dedo aqui dentro pra gente não pegar o lado de lá, né? Pode ser que às vezes a gente se engane e pegue o lado de lá. Então, olha, o meu dedo tá sempre aqui, né? Vejam o melhor jeito aí que vocês façam, né? Ó, o do marcador é 1, então a gente continua 2, 3, tá? Até chegar aqui contando 16. Aqui eu terminei, fiz os 16 pontos, nosso polvo está pronto. Então, agora a gente começa os tentáculos. Então, qual a lógica aqui, né? Por que que ficou com 16? Porque nós vamos fazer 8 tentáculos. Então, nós vamos fazer um tentáculo separado por um ponto baixo, um tentáculo separado por um ponto baixo. Esse ponto baixo é o que a gente vai fechar no final da peça, tá? Então, agora, nesse ponto, vocês vão decidir se vocês querem fazer o polvinho assim, olha, todo colorido, se vocês querem fazer de uma cor só, aí vocês é que vão decidir, tá? Então, se vocês quiserem fazer colorido, então eu vou fazer aqui 2 cores para vocês saberem como que a gente troca, né, a cor, porque a gente não vai quebrar a linha.
a gente vai continuar com a linha, tá? Então, olha, esse Homem-Aranha aqui, a única diferença é que eu troquei a cor aqui, ó, dos olhos, tá? Eu nem fiz assim meio triângulo, né? Porque é o olho do Homem-Aranha, porque é uma peça muito pequenininha, né? É só para remeter ao olho, ao Homem-Aranha. Então, eu só troquei, ó, eu fiz preto e branco, tá? Então, se vocês quiserem fazer aí o Homem-Aranha, que são duas cores, eu vou fazer esse aqui com rosa e branco. Aí, vocês já vão ver como que eu troco, tá bom, gente? Depois a gente que fez todos os tentáculos, olha, a gente vai fechar aqui. E eu nunca ponho boca nesse meu povo, tá? Todo o meu povinho aqui, ele não tem boca. Se vocês quiserem fazer uma boquinha bordadinha, vocês podem, mas eu acho que é só para remeter, tá? Não é uma coisa realista, é um povinho de crochê. E eu gosto que seja assim, mas vocês fiquem aí livres, né? Para vocês fazerem o acabamento que vocês quiserem. Podem colocar lacinho, né? O que vocês quiserem no povo de vocês. Então, agora, a gente vai começar a fazer os tentáculos. No meu caso aqui, eu vou fazer duas cores, tá? Então, eu vou começar com esse aqui, né? Com o rosa mesmo, e não vou cortar. Mesmo quando eu colocar outra cor, eu não corto esse rosa, porque eu sempre vou precisar dele, tá bom? Se vocês estiverem fazendo várias cores, aí vocês podem ir cortando as cores. Então, como que a gente faz os tentáculos aqui, né? Para fazer esse povinho. Esse aqui é o começo da carreira, então, a gente vai começar a carreira nova, ó, gente. Eu vou tirar o marcador e vou fazer 2 pontos baixos, ó. 1 e 2. No primeiro, eu vou colocar a marcação, porque é aqui que eu vou terminar o meu tentáculo, tá, gente? Esse ponto aqui é o que eu vou unir depois para fechar todo aqui embaixo. Cada tentáculo vai ter 29 correntes. Vocês podem fazer o da receita, se vocês quiserem maior ou menor, é aqui que vocês vão modificar, tá? O meu, para ficar esse tamanhinho que eu mostrei para vocês, ó, ele tem 29 correntes, tá, gente? Então, olha aqui, ó, eu vou subir 29. 1, 2, 3... Subiu as 29 correntes, agora a gente vai descer com ponto baixo, tá, gente? Então, olha aqui como é que a gente vai fazer. Em cada ponto, nós vamos fazer 3 pontos baixos, tá? Então, a gente pula o primeiro ponto, no segundo ponto aqui, ó, no segundo vezinho, a gente começa a fazer 3 pontos baixos, assim mesmo. Vai caber, ó, quando eu laçar, eu seguro aqui com o meu dedo, ó, pra poder puxar, ó. Tudo no mesmo ponto, ó, eu vou buscar a linha, aí eu seguro aqui, porque é bem no comecinho, ó. 2 e 3. Agora, já tem um pouquinho mais pra gente segurar. No próximo ponto, olha, na laçadinha de cima, correntinha, olha aqui, ó. 3 pontos baixos, a mesma coisa. 1. Olha aqui como eu seguro, ó, 2 e 3. E assim eu vou fazendo até chegar lá embaixo, ó. Olhem bem para vocês não perderem ponto, olha, a correntinha tá aqui, tá? Vão olhando, não tem pressa para fazer isso aqui. Vão fazendo de 3 em 3. Eu vou fazer um pouquinho aqui, e aí vocês podem enrolar, se vocês quiserem, já podem enrolar. Porque vocês vão ter que enrolar aqui essa espiral, né? Nós estamos fazendo uma espiral. Então, quando a gente coloca 3 pontos baixos em cada ponto, a gente está fazendo uma espiral aqui, ó. Conforme vocês forem fazendo, vocês podem, olha, já ir enrolando assim, se quiserem, ó. Logo no comecinho, a gente já enrola, tá? Então, eu vou fazer mais um pouquinho. Sempre usem o dedo assim, ó, de apoio, né? Pra vocês poderem puxar assim o fio, né? 3 pontos baixos em cada corrente até chegar aqui no fundo, ó. Aí, vocês sempre puxem a alcinha de cima da corrente, que vai sempre ficar mais fácil para vocês trabalharem, tá, gente? Ó, olhem bem para não pularem nenhum ponto. A alcinha de cima da correntinha.
façam os 3 pontos baixos dentro. E aí, conforme vocês vão trabalhando, ó, ele vai ficando aqui. Então, vocês podem fazendo assim, ó. E aí, ele já vai ficando mais para trás, fica melhor da gente trabalhar, tá? Vocês também podem fazer até o final e dobrar só no final. Mas, olha, eu vou fazendo e já vou dobrando assim, ó. Vou enrolando. Aí, ele vai ficando mais para trás e fica mais fácil aqui, ó, para eu ir pegando, né? As correntes aqui, fazendo os 3 pontos. Aqui no finalzinho, falta apenas uma corrente e depois já é o ponto baixo. Então, eu vou fazer os meus 3 pontos baixos nessa primeira corrente aqui, né, que eu subi, né, das 29. Então, quando a gente tá descendo, olha, é a última corrente, aí já é o ponto baixo. Então, aonde está o ponto baixo? Olha, no ponto do ponto baixo aqui, ó, onde nós colocamos, eu vou fazer um baixíssimo. E aí, eu prendi aqui, olha, todo o tentáculo. Agora, para quem quer fazer de outra cor, eu vou explicar para vocês como vocês podem trocar, tá? Se vocês forem fazer da mesma cor, é só fazer 2 pontos baixos, que é o que a gente vai fazer agora. Então, todos esses tentáculos é sempre 2 pontos baixos e sobe as correntes. 2 pontos baixos e sobe a corrente. Mas, como eu vou trocar, eu já vou trocar a minha cor aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fizer. Então, eu vou fazer o ponto baixo assim, olha, eu vou enfiar e buscar a minha linha para fazer o ponto baixo, né? Só que eu não termino com essa cor, olha, eu vou terminar com a próxima cor, tá? Ponho no dedo a próxima cor e puxo. Pronto, olha, a gente já trocou de cor. Então, aqui, como não tem nó, não tem nada, a gente vai puxando assim os fios, ó, aqui atrás, para poder ir pro lugar, tá? Mas no momento aqui, ó, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. O ponto baixo, ele ficou todo rosinha, que é a minha cor, e a próxima cor saiu aqui em cima, que é isso que eu preciso. Então, o meu próximo ponto baixo, eu vou fazer aqui, né, com o branquinho, as 2 linhas que estão ali, que é o rosa, que eu não vou cortar, e o pedacinho do branco, eu vou esconder junto enquanto eu faço aqui o crochê, tá? Aí, eu já vou ajudando no acabamento. Então, eu vou fazer o meu segundo ponto baixo, olha, ponho as linhas por cima, né, porque eu estou crochetando aqui, escondendo, e vou fazer o ponto baixo. Então, o meu próximo ponto baixo, do meu próximo tentáculo, saiu a cor que eu queria, tá? Então, toda vez que vocês fizerem aí, vocês trocarem de cor, vocês troquem no primeiro ponto baixo, tá, gente? Então, esse ponto baixo que ficou aqui é o que a gente vai fazer o fechamento. E agora, essa próxima cor, eu vou subir as correntes. Se for uma cor só, vocês nem precisam se preocupar, né? É só fazer esse esquema aí que eu falei para vocês de 2 pontos baixos e sobe a corrente. 2 pontos baixos e sobe. Então, agora eu vou subir 29 correntes. Aqui eu fiz as 29 correntes e na segunda corrente eu vou começar os 3 pontos baixos. Igualzinho a gente fez ali no primeiro, e vou descendo até chegar lá no fim. Então, aqui eu fiz 3, na próxima corrente eu faço 3 pontos baixos. Aqui eu fiz o último grupinho de 3 pontos baixos. E vou fazer o baixíssimo lá onde está o meu primeiro ponto baixo ali que eu fiz nessa cor, né? Eu coloquei a outra pontinha do branco aqui pra dentro pra não atrapalhar, tá? Pra gente ficar só com os 2 fios, né? Porque eu tenho a pontinha do branco que eu emendei aqui. Então, olha, onde está o ponto baixo? Aqui, ó, onde está o ponto baixo, eu vou fazer o baixíssimo. Pronto, ó. Aí, travou aqui, depois a gente vai arrumar, isso aqui a gente vai torcendo assim para arrumar os tentáculos. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos, só que o primeiro eu já vou trocar a minha linha, né? Se vocês não forem trocar, vocês continuem, né? Façam 2 pontos baixos. Então, no primeiro ponto baixo, olha, eu puxo a linha,
E aí, eu troco pela cor de rosa, ó. Fecho com a cor de rosa. E depois a gente puxa assim, ó, pra dar uma acertada, tá? Agora, eu vou fazer outro ponto baixo, ó, meu segundo ponto baixo. Eu sempre vou levando a linha junto comigo, ó. Então, meu segundo ponto baixo, olha, a linha fica por cima da agulha, porque eu estou escondendo ela aqui atrás, ó. Segundo ponto baixo. Subo as 29 correntes. E assim eu continuo. E no final, nós vamos ter 8 tentáculos, tá, gente? Então, uma cor, 2 cores, 3 cores, brinquem e façam aí as suas peças diferenciadas, né? Apenas mudando de cor. Aqui eu fiz todo o tentáculo, então, eu vou fazer ali o ponto baixíssimo, no ponto baixo, que a gente começou. E aí, eu já travei aqui, né? E aí, tem um ponto baixo pra gente começar a fechar. Então, agora, eu vou encher, vocês podem pôr segurança aqui, né, pra não soltar o trabalho, ou vocês puxam uma laçada bem grande. Olha, eu já cortei o branquinho, porque eu não preciso mais. Então, agora eu vou encher, né, que agora tá um buraquinho bom pra gente encher. Vocês podem trazer aí uma fibra siliconada. Se vocês tiverem os restinhos de fios que a gente corta, vocês também podem usar, tá bom? Então, a gente vai colocando. Podem usar agulha assim, ó, para colocar pra dentro, se vocês quiserem, tá bom? Então, a gente vai colocar um pouquinho agora, e depois, quando a gente fizer o primeiro fechamento, a gente coloca de novo, tá? Coloca mais um pouquinho. Olha, e eu nem terminei de enrolar pra mostrar pra vocês. Então, assim que a gente fechar um pouquinho, eu vou enrolar aqui pra mostrar pra vocês como é que fica, tá, gente? Então, olha, o povinho, vocês sabem que ele é meio assim, como se fosse um pingo, né? Então, a gente vai modelando da melhor forma, assim, vai colocando mais pra dentro. Depois, colocamos mais, tá? Porque assim fica mais fácil pra gente fechar, não ficar todo o enchimento aqui na ponta. Então, agora, pra fechar, a gente vai fazer um ponto baixo em cada ponto baixo entre os tentáculos que a gente deixou, né, o pontinho baixo. Então, é isso que eu vou fazer, ó. O que eu posso aconselhar a vocês é fazer a parte de baixo da mesma cor que vocês fizeram o povo. Então, por isso que eu cortei o branquinho, ó, porque eu quero fazer com o cor de rosa. Se vocês estiverem fazendo um de cada cor e o primeiro tentáculo não foi a cor do povo, né, vocês quiserem fazer um de cada cor, cortem e emendem a cor do povo. Eu acho que fica mais bonitinho, mas vocês podem fazer aí da maneira que vocês acharem que fica bom, né? A videoaula é só para ensinar para vocês a peça, mas vocês são artesãs, né? Vocês sejam criativas e façam aí do seu jeito, tá bom? Então, aqui, olha, eu vou trocar a minha linha, como a gente sempre troca, olha, no próximo ponto baixo. Aí, eu vou puxar aqui o cor de rosa, tá? Então, olha, aqui depois a gente puxa também, eu vou continuar crochetando aqui, ó, escondendo o fiozinho branco junto. Então, se vocês quiserem, vocês podem pôr aqui o marcador, ó, pra vocês saberem que é aqui que fez o primeiro, né? Pra vocês não se perderem, mas de qualquer forma, nós vamos fazer 8, né? 8 pontos baixos. Então, assim, olha, eu já troquei aqui, tá? Então, tem um ponto baixo na frente. Eu vou fazer um ponto baixo. Então, é assim mesmo, a gente vai se ajeitando aqui, ó, para fazer os pontos. Então, nós vamos fazer sempre em cima do tentáculo, ó, gente. Eu ponho o tentáculo pra lá e vou fazer o meu ponto aqui, ó, em cima do tentáculo, tá vendo? Assim, apertando, olha, eu sempre ajusto um pouquinho o ponto, porque pode ser que fique largo. Estou escondendo o branco junto. Ó, sempre dou uma, tá? Ó, aqui mais uma vez, agora é o branquinho, ó. Agora eu vou fazer o meu ponto, agora ele tá branquinho, ó, tá? Então, a gente faz ali no ponto baixo, porque aí depois é o ponto baixo e sobe as correntes, né? Então, a gente sempre está fazendo no ponto baixo mais próximo aqui, ó, o vago, tá? Ó, deixa eu ver se a minha linha aqui desfiou um pouquinho, não. Ponto baixo. Aí, eu aperto um pouquinho, ó. Já vou deixar esse branquinho para não atrapalhar aqui a explicação.
Então, até vocês podem fazer isso também, ó, podem colocar aqui pra dentro, porque depois a gente vai encher mais um pouco. Ó, pode deixar aqui dentro. Então, vamos lá continuar. Por cima, né, ó, do tentáculo, sempre o ponto baixo que a gente usa é a cor do tentáculo. Então, olha aqui, o ponto baixo cor de rosa. Faço ponto baixo, aperto, ó, por cima do tentáculo. Como o tentáculo é branquinho, o ponto que eu vou usar é o branquinho. Sempre assim, ó. Cor de rosa. Agora é o branquinho. Façam do jeitinho aí que vocês se adaptarem, ó. Eu estou sempre puxando para não ficar muito larguinho, tá? Porque a gente aqui é uma pecinha pequena, ó. Sempre puxando. Ó, eu tô até pegando a minha agulha de um jeitinho diferente, vocês é que vão saber. Olha, agora a gente chegou ali onde está o marcador. Olha como ele já fechou aqui o nosso buraquinho. Então, aqui eu vou encher mais um pouquinho. Aí, eu vou usar minha agulha, ó. Vocês podem usar qualquer coisinha, tá? Ó, podem usar um lápis. Olha aí, tá? Então, olha, vocês, quando fizerem, tirar o branquinho daqui, ó. Vão mexendo assim, ó, vão olhando, ver como ele está. Como a gente fez ele assim em espiral, olha, olha como ele fica aqui, espiral, ó. Assim, ó. Ele não tem marca nenhuma, né? Então, quando a gente for colocar o olho, aí vocês vão escolher aí aonde vocês querem colocar, porque ele tá todo igualzinho, ó. Então, por isso que vale a pena a gente não fechar a carreira, né? Fazer dessa forma. Geralmente, quando a gente faz amigurumi, a gente não fecha a carreira, né? A gente faz dessa forma, assim, pra ficar bonitinho. Olha, então, o meu tá certo, né? Como é uma peça artesanal, cada um que a gente fizer, a gente vai fazer de um jeitinho diferente, né? Pra mim tá bom, olha, eu vou até colocar bem mais pra dentro, pra não me atrapalhar agora, tá? Porque agora eu vou fazer dois pontos baixos fechados juntos, né? Pra ver se fecha mais rápido, assim, né? Porque a gente vai continuar nos pontos, olha. Então, eu coloquei aqui só pra eu saber que eu já terminei a carreira, né? Porque é muito pequenininho. Vocês sabem que eu trabalho bastante com marcador, né? Eu acho que salva a nossa vida, né? O marcador, porque a gente faz mais rápido, né? As coisas. Então, olha, eu vou colocar aqui nesse ponto aqui, porque foi o primeiro que a gente fez, ó, é o ponto branquinho do meu, aqui do meu branquinho também, ó, do meu tentáculo branquinho. Então, olha, eu fiz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer dois pontos fechados juntos. Vocês já sabem como é que é, né? Olha, a gente pega as duas laçadinhas viradas pra gente, pega a linha e faz o ponto baixo, ó. Agora, aqui no próximo, eu vou fazer um ponto baixo comum. Como é muito pequenininho, gente, não tem necessidade, ó, olha como já tá quase fechado, então, não tem necessidade de a gente seguir. Então, eu vou explicar pra vocês como que eu faço, olha. Eu deixo uma quantidade, assim, de fio, um pouquinho. E aqui eu vou fazer assim, olha, eu vou puxar a linha, tá? Olha, tá quase fechadinho, mas ainda tem um buraquinho aqui, ó. E vou colocar numa agulha. Agora, a gente vai fazer assim, ó, nesse pequenininho aqui, ó, nesse pontinho, a gente vai olhar onde tem um buraquinho, ó, como a gente puxou, ele tá um nozinho, ó. Então, eu vou colocar minha agulha aqui nas duas laçadinhas e vou puxar. É como se a gente estivesse costurando, tá? Ó, puxa. Aí, dá pra fazer mais um aqui. Então, vocês vão olhando, assim, o que vocês acham que precisa. Olha, eu estou só pegando os pontos com as duas laçadinhas.
fazendo a volta aqui, ó. Pra deixar bem fechadinho aqui esse fundinho do polvo, ó, gente. Quanto mais a gente faz, mais fechadinho fica. Olha, agora acho que não tem nenhum buraquinho, ó. Vou fazer mais um aqui, ó, pra dar um nozinho. Então, a gente puxa, faz aquele nó de acabamento, né? A gente passa a nossa agulha aqui dentro da laçadinha, ó. Pra fazer o nó. Aí, vocês olhem, se vocês acharem que tem que passar mais um pouco, pra ficar bem fechadinho, vocês passem. Ó, vou fazer outro nozinho. Pronto, olha aqui, ó, gente. Fica assim esses buraquinhos, mas é normal, mas olha, ele tá fechadinho aqui no fundo, tá? Então, eu fiz 2 nozinhos, então, eu vou pegar aqui, ó. Vou passar aqui em cima, porque aí o fio, ele vai passar aqui no meio do enchimento e ele vai ficar seguro, tá? Ó, tô fazendo assim pra vocês verem, ó. Quando a gente puxa, ó. Olha aqui, fica fechadinho, tá? Então, aqui, se vocês fizerem até um fio maior, vocês já podem fazer o do chaveiro. Mas eu prefiro fazer separado, se acontece alguma coisa, se arrebenta, sabe? Aí fica separado. Ah, eu estou, ó, passando daqui pra lá, de lá pra cá, tá, gente, ó? Se acontece alguma coisa no chaveiro, dá pra vocês substituírem, né? E às vezes, se é o mesmo fio, pode atrapalhar. Olha, eu só passei daqui pra lá, de lá pra cá, agora eu vou passar aqui no fundo e já vou cortar. Pronto, ó. É só pro fio não escapar. Pronto. Olha aí o nosso polvinho. Tá? Agora, aqui, ó, eu deixei aqui pra vocês verem. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Eu quase não torci ele pra vocês verem, ó. Tá? Então, a gente vai fazendo assim por cima, ó. Vendo assim, ó? Quanto mais perto aqui vocês torcerem, ele vai ficar mais bonitinho. Então, a gente vai pegando todos eles, ó. E vai torcendo até a pontinha, assim, ó. Aí, vão olhando. E aí, aquilo que eu expliquei pra vocês, se vocês quiserem os tentáculos um pouco maior, vocês façam mais de 29 correntinhas, né? Eu fiz bastante teste aqui, porque, que nem eu falei pra vocês, né? Eu sempre fiz bastante desses polvinhos, né? Pra vender. Pra mim, foi o ideal. Mas, fiquem à vontade aí, né? Pra vocês, se vocês quiserem menor, né? Às vezes querem um tentáculo menor. Olha aqui, gente, que gracinha que fica. Não dá pra vocês fazerem assim, tipo uma linha de montagem, né? Eu, quando fazia, eu fazia assim, eu fazia todos os... Escolhia as cores, né? E fazia todos os aumentos. E depois eu deixava, né? Ia fazer outra coisa. Então, fazia a linha de montagem mesmo, né? Depois que tivesse todos os topos prontos, aí eu fazia aquelas 6 carreiras. 6, 6, 6, 6, e depois eu fazia a diminuição. Então, assim que a gente trabalha, né? Em linha de montagem, né? A gente faz todos iguais. Então, só fazer assim. Então, não é pra ficar uma bola, é pra ficar um pingo. Por isso que ele é feito assim, né? A gente faz, aumenta, depois a gente faz reto, depois a gente diminui. Olha aí, polvinho. Agora, a gente vai colocar os olhos, depois que a gente colocar os olhos, é que a gente faz aqui o do chaveiro. Para fazer o olho, a gente faz o branquinho e depois o meio, né? Vocês podem usar qualquer cor. Eu tinha essa sobrinha de verde, eu vou fazer com aquele verde. Então, eu vou fazer aqui o anel mágico. Num dedo só, a gente puxa o fio aqui para fazer o nó, já tira e posiciona. Uma corrente para travar, ó. Vou fechar um pouquinho, vou fazer mais uma corrente e agora eu vou fazer 11 pontos altos aqui dentro. Se vocês quiserem o olho um pouquinho maior, façam mais pontos altos, tá? Então, olha, 1, 2, até fazer 11. Fiz 11, eu vou cortar.
Não cortem muito pequeno, porque a gente vai fazer agora um arremate invisível, tá, gente? Ó, puxo e fecho o anel. Agora, a gente vai fazer o fechamento invisível, que eu sempre ensino aqui no canal, né? Se vocês nunca fizeram, é bem fácil, vocês podem fechar carreira dessa forma, ó. Depois que a gente fechou, a gente vai lá onde a gente começou. Então, aquelas correntes e o ponto alto, né? Então, a gente vai fazer assim, olha, no primeiro ponto alto, a gente vai colocar a linha. Assim, de trás pra frente. É que essa minha agulha aqui é uma agulha de costura, né? Não é aquela de ponto sem ponta, né? Porque ela é fininha, ó. Põe pra frente assim, certo? Ó, de trás pra frente. Da onde está saindo a linha, que é lá naquele ponto alto, a gente pega uma laçadinha, ó, pega 2 laçadinhas, ó. A bem em cima, ó, bem no meio do fiozinho e a laçadinha de baixo. Aí, a gente põe a linha aqui pra baixo. Olha, a gente fez um pontinho a mais, tá vendo? É isso aqui que a gente precisa. Agora, eu vou identificar aqui a corrente, olha, 2 correntes, né? No meio da segunda corrente, eu vou pôr a linha lá pra trás. E aí, a gente vai puxando assim, ó, devagarzinho. Ajeita, puxa um pouquinho e pronto, ó. Então, esse aqui, ó, a gente fez em cima daquelas correntes que a gente subiu. E aqui, ó, fica tudo redondinho, ó, tudo bonitinho, assim que a gente faz olho. Então, se vocês acharem que vocês querem um olho um pouquinho menor, ó, vai ficar esse tamanho de olho, ó. Mas se vocês quiserem um olho um pouquinho menor, um pouquinho maior, é que é um polvo, né? Eu acho que fica bonito a gente fazer um olho assim, tá bom, gente? Então, façam um olho aí, subam 2 correntes e façam os 11 pontos altos, tá? E esse ponto extra que a gente faz em cima das 2 correntes, né? Então, nós ficamos com 12 pontos no total. Vamos fazer 2. Agora, é só fazer o acabamento aqui atrás, tá? O que vocês podem fazer é puxar assim o anel mágico, bem puxadinho, para não ter nenhum furinho ali, né? Nenhum buraquinho. E vocês podem dar um nó aqui, porque a gente vai colar. Então, olha, quando vocês derem o nó, não apertem muito, para não repuxar ali na frente, né? Ó, 2 nozinhos, tá? Se vocês quiserem, vocês podem puxar, ó, geralmente eu faço assim para não me atrapalhar, ó. Eu puxo aqui um pouquinho, por uma laçadinha só. Aí, eu corto. Olha aí como fica bonitinho, né? O olho. Agora, a gente vai fazer o de dentro, que ele é bem menorzinho, ó. O meio do olho, nós vamos fazer com 7 pontos baixos. Então, ele é bem pequenininho. A gente vai fazer com atenção, vai fazer devagarzinho, né? Pra poder fazer certinho, olha, igualzinho a gente fez o branquinho. Fiz uma corrente. Então, esse primeiro aqui, ó, eu não vou apertar muito, pra eu poder identificar ele, olha, certinho que é o ponto baixo, quando eu for fechar ali o invisível, tá? Então, procurem não apertar, né? Façam assim mais larguinho, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se vocês quiserem colocar um botão, alguma coisa, vocês podem, tá? Mas eu sempre fiz esse meu polvinho assim, olha, todinho de crochê. Então, eu vou puxar, ó, nem precisa puxar tanto, deixa ali um espacinho, porque agora tá bem pequeno pra gente. Aqui, como eu fiz apenas uma corrente, eu não vou fazer o último ponto na corrente, tá, gente? Quando a gente fez esse branquinho aqui, eu subi 2 correntes,
Mas esse aqui, ó, eu só fiz a corrente que eu travei o anel. Então, eu vou fechar no primeiro ponto baixo, tá? A minha última passagem da agulha vai ser no primeiro ponto baixo. Então, eu vou começar no segundo, tá? Ó, no segundo ponto baixo. Então, este ponto que a gente faz a mais, a gente vai fazer em cima do primeiro ponto baixo, tá? Então, eu tô explicando tudo isso para vocês entenderem, né? A lógica quando a gente faz esse fechamento invisível. Olha, 1, 2. No segundo ponto baixo, eu passo a linha para frente. Aí, da onde está saindo a linha, eu pego só uma laçadinha aqui, ó. Aquela mesmo da onde está saindo, ó, a linha. Passo a linha para baixo. Ó, já fizemos aqui. Agora, eu vou procurar o primeiro ponto baixo e vou colocar a minha agulha nas duas laçadinhas do ponto, ó. Deixa eu procurar aqui. Ó, as duas laçadinhas do ponto, tá? E passo a minha linha para trás. Então, esse ponto, ó, ele vai ficar em cima do ponto baixo, ó. Do primeiro ponto baixo, tá? Vou puxar aqui o anel mágico para fechar. Ó, gente. Eu sei que ele fica pequenininho, mas fica tão bonitinho, ó. Aí, vocês vão treinando aí o crochê de vocês, ó. Vocês podem fazer maior se vocês quiserem, tá? Mas esse aqui é o que eu faço aqui em casa, ó. Eu sempre fiz os meus polvinhos assim. Aí, eu puxo o anel mágico e faço um nó. Pode fazer um nozinho só, tá? Não precisa fazer dois, porque a gente vai colar, ó. Eu só não puxo muito para não repuxar, que nem eu falei para vocês. E aqui vai a cola, ó. Tá? Aí, ele fica todo redondinho. Geralmente, eu uso cola pano, tá? Para fazer esse tipo de coisa. Não solta. Se vocês usarem cola quente, eu não aconselho porque ela fica com rebarba, ela fica alta. Então, vejam a cola que vocês tenham, se vocês têm a cola universal. Mas a cola pano, ela é própria para isso, tá? Pra gente colar o algodão e fica bem firme, olha. Eu passo bastante assim. Então, olha, o fiozinho ele já fica escondido e eu vou colar no cantinho, tá? Bem aqui no cantinho, ó, que fique paralelo assim, ó, sabe? Então, se vocês não quiserem fazer o fechamento invisível, ele vai ficar escondido. Mas aí é o capricho, né? Que eu sempre falo para vocês, façam as peças com capricho, né? E vocês vão aperfeiçoando o crochê de vocês. Então, se toda vez que vocês fizerem crochê, vocês nunca fizerem, eu vou fazer de tal forma porque é mais fácil, eu vou fazer de tal forma porque é mais fácil, vocês nunca vão fazer as coisas difíceis do crochê ou as coisas que dão mais trabalho, né? Então, tudo isso é para vocês aprenderem técnicas diferentes, aplicarem e aperfeiçoarem o crochê de vocês. Para colocar o olho, vocês podem colocar aí do jeitinho que vocês quiserem, ó. Eu costumo fazer os dois olhinhos assim, ó, juntinho. Vocês podem fazer para cima, para baixo, pro lado, os dois pro lado, assim. Aí, vocês vão brincar aí com os olhinhos, né? Escolham a parte aí, olhem assim, ó, a parte que vocês gostaram mais, que tá mais bonitinho. Aí, geralmente, eu ponho um alfinete assim, ó. Só para eu saber aonde que eu tenho que colar e ficar certinho, ó, se é o jeito que vocês querem, mais para cima, mais para baixo, ó, aonde vocês acharem que tá mais bonitinho, e vocês vão usar a colinha também para fazer isso. Passem cola, bastante cola aí, nos dois, para vocês já colarem certinho, tá? Para vocês já colarem os dois, ó. Sempre essa cola pano, ela vai demorar um pouquinho mais para colar, tá, gente? Mas eu acho que a melhor que vocês têm que fazer é a cola pano. Acho que é sempre o melhor. Então, eu faço assim, olha, eu aperto. Aí, eu deixo um pouquinho, moldo assim, ó. Vou pondo assim mais para perto, se eu achar que tem que ficar ali mais para pertinho. Deixo um pouquinho assim descansando, depois eu volto de novo e venho apertar aqui de novo, ó, para colar bem essa lateral, porque não é instantâneo, né? Não é uma cola instantânea. Mas eu acho que aqui dá um resultado melhor, tá, gente? A colinha pano
Cada um vai fazer de um jeito, né? Vocês podem virar pra lá, que nem eu falei, pra cima, né? Põe os olhinhos pra cima, como vocês acharem bonitinho. Eu vou deixar secar aqui um pouquinho e venho pra fazer a parte de cima com vocês, pra gente fazer esse aqui. Agora, eu vou fazer a alça aqui do chaveirinho. Como eu estou trabalhando com uma linha assim mais fininha, né, que é aquela de Tex 295, eu vou dobrar o fio para não ficar assim tão fininho, tá, gente? Então, vocês façam aí da melhor forma que vocês puderem. Olha, aqui eu vou puxar. Se vocês quiserem usar uma agulha maior, vocês também podem, tá, gente? Olha, eu vou prender aqui em cima, nesse topo. Então, eu vejo mais ou menos aqui, olha, o meio do olho, para eu poder colocar ali, olha, em uma das alcinhas, assim, ó. Aí, eu vou puxar e puxar de novo, olha, um baixíssimo, tá? Vou subir 20 correntes. Feito as 20 correntes, eu vou prender do lado de cá, da mesma forma, ó. Então, eu tento não ir muito mais pra lá, o mais próximo aqui que eu puder colocar, ó, gente. O mais próximo que eu puder colocar. Aqui o meu, olha, como eu fiz duplo, eu já vou cortar aqui pra não me atrapalhar, ó. Já vou cortar, olha. Aí, eu vou puxar minha linha e fazer um baixíssimo, olha, puxo. E aí, eu vou tentar aqui, olha, puxo de novo. Pela mesma laçadinha. Que assim, se a gente faz um ponto baixo, fica uma protuberância aqui maior, né? Fica alguma coisa um pouquinho maior. Então, aqui no meu caso, depois que a gente fechou, né? Que a gente prendeu a alcinha, aí eu vou fazer uma corrente e puxo. Pronto, olha. A gente já fez. Então, agora, a gente vai fazer o acabamento, olha, para não ficar assim, tá? Vocês podem colocar essa pedrinha ou podem não colocar. Então, agora, vocês vão acertar, né, na hora de fazer o acabamento. Muita coisa no crochê a gente faz na hora de fazer o acabamento, né? O pontinho, acertar o pontinho. Então, olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui dentro, atrás, ó, pra puxar um pouquinho o fio, ó, gente, ó. Pra juntar um pouquinho, tá vendo, ó? Então, aqui, vocês podem fazer assim, ó. Eu, geralmente, eu dou um nozinho aqui, ó. E aí, eu vou pôr lá pra baixo, ó. Eu faço meio um zigue-zague aqui dentro pra prender um pouquinho, ó. E ponho o meu fio lá pra baixo de qualquer jeito, ó. Aí, quando a gente puxa, ó, ele já fica mais ali, mais próximo dali, tá? Aí, o enchimento que vocês colocaram já segura esse fio. E a gente vai fazer a mesma coisa do lado de lá, tá? Então, vocês podem até deixar um fio um pouquinho maior, né? Olha, aqui eu não vou dar nó, olha, eu só vou enfiar, vou trazer aqui mais pra perto, pra eu poder ver aqui o resultado, ó. Ó, gente, tá vendo como ficou mais pertinho? E isso aqui vocês vão esconder, né? Dentro do próprio polvo. Ó, quando vocês passam no buraquinho, tem que pegar o mesmo buraquinho, pra vocês passarem aonde vocês quiserem. Então, aqui, olha, ele veio aqui pra trás. E pronto, olha, já ficou aqui a alça. Aí, vocês podem deixar desta forma, assim, né? Ou vocês, se tiverem qualquer bolinha dessa aqui, ó, vou até pegar uma agulha um pouquinho maior. Aí, eu faço assim, ó, eu passo dentro e tento puxar aqui embaixo, ó, não lá em cima, pra não desfiar, aqui, ó. Aí, eu faço assim, ó. Pronto, ó, assim, quando já passou, eu puxo. Aí, a intenção, né, principalmente se vocês estão fazendo pra vender, né, gente, é fazer, assim, um acabamentozinho, né? Vocês podem fazer mais fininho, né, como vocês acharem melhor aqui pra vocês fazerem. E aí, vocês podem colocar, né, a alcinha, podem colocar aí o mosquetão, né? Tudo isso valoriza o chaveiro de vocês.
Esse é o resultado final do mini polvinho. Espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês fazerem aí um mimo bem bonito para vocês presentearem, para vocês venderem. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Tchau, gente. Até a próxima videoaula.